Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é sobre a importância da vacina. Nós trouxemos uma convidada especial, que é especialista, a professora Adria Maia. Ela é coordenadora do curso de enfermagem aqui da UNAMA. Professora, qual é a importância da vacina, tanto em crianças, adolescentes e idosos? Bom, as vacinas elas foram criadas para proteger a população. Hoje nós temos mais de 19 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças, tanto as crianças na sua fase neonatal, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, povos indígenas e outros. Então, como que funciona a vacina? A vacina nada mais é do que antígenos, ou seja, micro-organismos que são capazes de produzir doenças na forma enfraquecida ou até mesmo morta. Então, esses micro-organismos, eles são injetados e são aplicados em um ser humano, né? E eles são capazes de criar anticorpos. O que são anticorpos? São os nossos protetores, são aqueles que vão nos defender das doenças. Então, uma vez que eu tenho anticorpos, eu vou ter imunidade contra algumas doenças. Por isso que essa imunidade, ela se dá desde o momento do nascimento, né? Então, no momento do nascimento até a nossa morte, a gente vai estar tomando vacinas que vão garantir imunidade a algumas doenças. Quando nós adoecemos, nada mais é do que uma exposição a algum micro-organismo que foi capaz de nos causar alguma doença. Quando eu não tenho alguma imunidade, muitas vezes nessa exposição, o corpo ele vai criar os anticorpos para impedir essa doença, mas essa criação de anticorpos muitas vezes não vai ser rapidamente o suficiente para que combata a doença. Quando eu tomo a vacina, eu tenho tempo suficiente para criar anticorpos e criar imunidade a essas vacinas. Por isso que nós, enfermeiros e toda a população de profissionais de saúde, nós sempre batemos na mesma tecla da importância da vacinação. Nós temos várias doenças que foram erradicadas graças à vacinação, né? A maioria ou todas as vacinas, elas são disponibilizadas pelo SUS. E aí, se você tem alguma dúvida em relação à vacinação, você deve procurar uma unidade básica de saúde, levar a sua carteira de vacinação e procurar saber quais são as vacinas que estão em falta. Sempre quando há necessidade da população tomar alguma vacina, isso é muito publicado nos veículos de comunicação. Então, a gente deve estar atento e fazer conforme o orientado pelos profissionais. Ultimamente, a gente, com o avanço das novas tecnologias, principalmente a internet, a gente tem observado que muitas notícias falsas em relação à vacina tem transitado entre as pessoas, e isso tem levado a pouca procura, né? Uma diminuição da procura. Como isso prejudica a sociedade em geral? Isso de fato tem acontecido. A gente tem notado uma baixa procura pela população para as vacinações, e isso tem várias causas, né? A gente percebe inúmeros motivos que são relatados pela população pela não procura. Nas crianças, por exemplo, o que a gente ouve muitas vezes é que a mãe tem medo de vacinar porque ela acredita que a associação entre vacinas vai ocasionar doenças. Por exemplo, a criança vai na unidade, ela precisa tomar 2, 3 vacinas e a mãe acaba não levando com medo dessa criança adoecer, né? A associação, a aplicação no mesmo dia dessas vacinas não vai ocasionar nenhuma doença. Existem muitos mitos relacionados que algumas vacinas vão levar a população à morte daqui a uns anos. Isso também não é verdade. Existem alguns mitos falando que a vacina contém mercúrio e o mercúrio é altamente prejudicial ao indivíduo. Isso também não é verdade. Inúmeras verdades. O que a gente percebe é que a população não tem procurado e isso vai impactar daqui a alguns anos, né? Nós vamos ter doenças que antigamente eram erradicadas começar a aparecer. A gente tem presenciado agora o sarampo, né? A gente já perdeu aí algumas pessoas no estado de São Paulo
vítimas do sarampo, uma doença que até então era erradicada, não se tinha notícias dessa doença, né? E a gente teve também casos no município de Santarém, de outras doenças que já eram erradicadas e que voltaram a aparecer casos, inclusive letais. Então fica o alerta, né? As vacinações, elas passam por uma criteriosa avaliação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, uma vacina para ser colocada para a população é porque já foram feitos todos os testes que garantem, né, a eficácia e a prevenção de doenças na nossa população. Essa foi a professora Adria Maia dando a contribuição dela aqui para a gente no canal Saúde. Peço que você se inscreva.